Diz aí, Misael, tu era tímido na escola? Um pouco introvertido, um pouco extrovertido, mas e você, Igor? Eu era tipo a comissão, cara. Só que sem a beleza e sem os súditos que matariam qualquer um por mim. Ah, claro. Só que num degrau muito mais abaixo, né, também? Exatamente. Mas aí, vocês podem estar se perguntando por que estamos aqui falando sobre timidez, sobre comissão. Mas a real é que a Panini anunciou comissão. Uhul! Tá aqui que... que eu participei dessa aventura com o pior trocadilho possível. Não aconteceu. Se possível, vejam a live na Panini, ela tá lá disponível, e vocês vão ver o Igor aqui cometendo um ato criminoso contra a humanidade, soltando uma piada péssima. Exatamente. Tu gostou do anúncio, Misael? Digamos que mais feliz impossível. Ontem mesmo eu tava assistindo um episódio do anime e só me deu mais hype ainda pra mim continuar essa maravilhosa história agora fisicamente. Vou criar uma teoria conspiracionista de que o anúncio só aconteceu porque nós pedimos no podcast. Eu acredito que qualquer anúncio só ocorreu porque a gente falou no podcast. Eu acredito que todas as editoras escutam o nosso podcast, então elas se baseiam com o que a gente pede. Então vocês podem ter certeza que tudo que eu e o Igor pedir vai sair. Isso é uma ironia, não levem a sério. Se você chegou até aqui e aguentou esse papo muito aleatório, você pode deixar pra gente um like, ficaremos muito felizes. Compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. E falta alguma coisa, Misael? Ativar o sininho e seguir a MB em todas as suas redes sociais, hein? Digita Mangás Brasil aí, que além do YouTube que a gente tem podcast, a gente tem site de resenhas, muito mais que você pode estar descobrindo. E aí, comissão, como eu disse, foi anunciado. Fazendo um breve resumo aqui sobre a obra, ela foi publicada na Shonen Sunday, né? Então, é um shonen, escrito e ilustrado por Tomohito Oda. Ela é publicada desde 2016 até atualmente, sem previsão para acabar. Não que isso seja ruim, né? É publicado de forma semanal e tem atualmente 23 volumes. Também recebeu um anime pela Netflix, tá ganhando nosso coração aqui na temporada atual de outono, além de ganhar uma série em live action pela NHK. Quem é fã de comissão tá feliz. E a gente pode começar falando um pouquinho sobre o anúncio da Panini, sobre o que esperamos da edição, do formato. O que tu acha? O que tu espera? Realmente a ansiedade domina, né? Comissão é um mangá que eu já acompanho há algum tempinho e o anime estreou recentemente, o que deu um hype muito bom. O anime também é ótimo. E é uma história divertida, uma comédia mais simples. Ela segue uma linha um pouco diferente de Takagi. É uma história um pouquinho mais fechada, com alguns capítulos que tem início, meio e fim. E é uma história bem divertida, eu gosto bastante. Trata alguns temas sérios que daqui a pouco posso estar comentando junto com o Igor, mas é uma obra que me agrada. Eu tô bem ansioso pro que a Panini vai fazer com ela. Apesar de ser uma obra longa, eu acredito que o formato de comissão de histórias fechadas dentro de um volume ajuda bastante. Então você não necessariamente necessita comprar os diversos volumes de uma vez só. É uma obra que eu acredito que vai sair no formato padrão Panini, tankobon, no valor de 34. Eu acredito que vai também ficar nessa faixa que tu disse, deve vir no formato padrão. Assim, a galera que geralmente tem medo do mensal, provavelmente vai vir mensal. E é até complicado, mas eu acho que compensa você se organizar para estar colecionando. É um título muito bom. E aí ele chega em fevereiro. E para além disso, a gente está falando que é um título muito bom, mas por quê? E aí a gente pode dar uma aprofundada aqui no papo, hein? Para começar a falar sobre o conteúdo de comissão, tem que falar um pouquinho sobre como começa a história, né? Comissão, ele trata sobre a vida de Komi Shouko, uma jovem aparentemente bem bonita do ensino colegial, que tem dificuldade de comunicação. Ela tem um distúrbio de fala que não consegue se comunicar de maneira ampla com as pessoas. E em meio à sua nova chegada à escola, ela encontra o nosso querido Tadano. É um garoto que aparentemente não ria, é um garoto que aparentemente para de rir. É impossível, cara. Esse vídeo tá sendo bizarro. E meio isso ela encontra o Tadano, que é um personagem que aparece na obra como, eu diria no começo, o ajudante, já que ele tenta entender a Komi de uma forma diferente. E é o primeiro amigo dela, ele se torna o primeiro amigo por meio de uma cena maravilhosa que tanto no mangá e quanto no anime não deixa de emocionar.
vale muito a pena simplesmente porque o primeiro volume do mangá e o primeiro episódio do anime vão te fazer ser pego justamente por causa dessa cena, que ele ressalta muito bem isso, que pessoas que têm problema de comunicações não estão isentas de querer fazer as amizades. E o mangá, ele tenta abordar isso. A história tenta focar no dia a dia da Komi, tentando fazer amizades e vivendo sua rotina de forma que ela possa desenvolver mais facilidade de conversar e ter mais pessoas ao seu redor. Eu acho que Comissão é um título muito bom exatamente por tratar sobre... Assim, o tema principal seria a ansiedade social da comissão, mas também a questão do ambiente com gente muito diferente. Toda a escola, ela é composta por pessoas excêntricas. E aí esse excêntrico... Você pode ler como uma zoeira, mas assim, você pode pensar que é basicamente uma escola normal. A ansiedade social não é incomum. Pelo contrário, é muito comum. O mangá, ele traz essa vivência e vai muito numa vibe de slice of life comédia. Não sei que tem os fãs de romance, eu sei que vocês querem romance, mas... O Komi-san tem outro foco. Eu até puxei esse gancho para poder falar que, por exemplo, não progredir num romance não necessariamente quer dizer que em Komi-san as coisas não andam para frente, que não tem desenvolvimento. Não tem 23 volumes e eu vejo muita gente falando que 23 volumes e nada aconteceu. E eu tenho que discordar muito disso. Eu acho que Komi-san, ele é um mangá, uma obra que geralmente é um estilo de narrativa que tem histórias durante o dia a dia, mas essa história gera nuances para uma narrativa principal que é um pouco engatinha. É justamente sobre isso Komi-san. Ela não foca principalmente no desenvolvimento de um relacionamento mais romântico. A obra é sobre a Komi tentando desenvolver e ter amizades. Ela quebrando esse estigma de que as pessoas que têm dificuldades não conseguem fazer anime. É uma obra muito tocante que usa da comédia para isso. Mas é isso que eu bato e concordo com o Igor. A história tem, de fato, um engatinhamento que leva a romance, mas isso demanda tempo. São 23 volumes de obra que ainda estão em andamento. E, assim, os curiosos de plantão que conhecem a obra há muito tempo já sabem o que eu estou falando. Mas ela tem, sim, um foco de uma narrativa principal que se espalha nessas pequenas narrativas que não deixam de ser boas, são maravilhosas, só que tratam o principal da obra, que é falar sobre a dificuldade de Komi. Foi uma fala tão boa que tu comeu minhas palavras. Eu vou fingir que eu não escutei isso aqui e a gente continua, porque o inimigo do Mo é empate. Teu ataque gratuito foi tão ruim que cortou o seu final aí, meu parceiro. Mas voltando aqui, eu concordo muito com tu e tem a questão dos personagens, né? Cada arco que tem, a Komi vai adicionando amigos. E o objetivo do mangá final é que a Komi ela consiga 100 amigos. Não é ruim, entendeu? Porque, sei lá, tem muitos volumes, mas eu acho que acostumamos com mangás que são relativamente menores. Acho que ser menor não é quesito de ser melhor, não. Eu acho interessante, só adentrando, é que quando a gente fala nesse lance de que a Komi querer ter 100 amigos, a gente pensa que é uma história um pouco triste, um pouco depressiva, porque as pessoas não olham por ela. E exatamente ao contrário. Ela não se toca o quão querida pela sala e o quão venerada ela é. Se formos levar em conta, o que não é um spoiler, já que desde o primeiro capítulo é demonstrado isso, o pessoal da sala trata a Komi como uma deusa. Basicamente, ela já tem essa quantidade de amigos e tem mais. O que a história tenta tratar é tentar pegar essas pessoas inusitadas, que é o ensino médio, que é o colegial, e tentar fazer com que a Komi consiga se encaixar. E a gente tem o Najimi, que é um personagem também muito bem desenvolvido, tanto sobre questão de identidade de gênero. Então, cada pequeno personagem tem sua peculiaridade. Cada personagem apresentado na obra tem algo interessante para mostrar. Não é uma obra só de comédia rasa. Como ela trata de alguns assuntos bem sérios, que, claro, puxados para comédia para tentar amenizar, mas que são muito interessantes para falar. Tem alguns distúrbios, tem a dificuldade da própria Komi, e isso tudo é muito bem introduzido para uma obra que é comédia, que é episódica. Cada capítulozinho se encerra ou tem uma continuidade, apesar de mínima. Então, com certeza, é uma obra que me agrada muito. Eu sou muito fã desse tipo de gênero e eu tô bem ansioso por causa disso. Então, para finalizar, já que é um vídeo curto, né? A gente só queria apresentar a obra e te dar motivos para conhecer. Faço aquela pergunta sucinta para o final. Vale a pena colecionar Komi-san?
Eu acho que Comissão, apesar das dificuldades do mercado atual, financeiro, a gente sabe que é um problema que o Brasil está vivendo, é uma ótima obra, é uma obra que com certeza vale a pena você colecionar. E eu acho que por imaginar ser uma obra grande, a gente fica com receio, a gente sabe que realmente teve um reajuste de preço, não só da editora Panini, mas a questão do papel, tudo aumentou, mas é uma obra que você consegue comprar aos poucos. Como eu disse, são histórias fechadas, você necessariamente não precisa comprar os 5, 6 primeiros volumes todo mês, de forma cronológica. Você pode comprar aos poucos que você não vai perder tanto da obra. Claro, vai chegar um determinado volume que a história narrativa vai começar a se engatinhar, mas isso é um pouco mais longo. Não, nesse momento você consegue comprar os volumes com espaçamento de tempo de uma forma mais tranquila. É uma obra que vale muito a pena, divertida, trata e aborda temas sérios e não deixa de colocar dificuldades escolares em um âmbito que a gente já viveu ou se assemelha. A dificuldade de comunicação, o nervosismo, muito foi vivido por pessoas igual a nós. Então, com certeza, é uma obra que vale a pena, não só pela graça e pela comédia, mas pelo que ela ensina. E pra ti, o que você acha? Cara, é o que tu falou e eu diria que, como eu falei, a gente geralmente relaciona, pelo menos hoje em dia eu sempre vejo aquela ideia de pequena que é bom e tal, mas, cara, tem muito volume, mas é bom. Você vai acabar com os volumes muito rápido, porque é um negócio muito bom, muito fluido, engraçado. Tem uma vibe muito boa de Slice of Life. E é super fofinho. É isso, super fofinho, não tem nem como. Então vale muito a pena. E pesa muito essa questão do mercado, mas é o que eu digo, né? Toda escolha é uma renúncia. Então você pode pegar ali e pensar muito bem o que você quer continuar, o que você não quer, se você consegue investir em comissão, sei lá, comprando bimestralmente, e aí entra todas essas nuances. Ainda acho que vale sempre a tentativa, pelo menos o primeiro volume. Mas é um título muito bom que eu vou ter o prazer de colecionar. Eu vou ter que cortar outros títulos aqui, mas é a vida, né? Eu disse, toda escolha é uma renúncia. E terminando o nosso pequeno momento aqui, eu quase falei nosso episódio de hoje, esse negócio de YouTube e podcast às vezes me confunde. E agradeço quem chegou até aqui. Até a próxima. Quer deixar uma falinha final, Misael? Agradecer para você que acompanhou a gente até aqui. A gente também tem um podcast, como o Igor tinha comentado, de forma indireta até há pouco. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Foi um episódio, eu sei que rápido e gostoso, mas eu acredito que a gente pode tirar o máximo de proveito disso. Então é isso e até mais. Tchau!